Olá, e seguimos com as parábolas do reino. Agora vamos para Marcos, capítulo 4. Por que vamos usar Marcos dentro das parábolas do reino? Uma parábola que não está em Mateus, capítulo 13. Mas, se pegarmos a sequência de Marcos 4, juntamente com a sequência de Mateus 13, esta parábola faz sentido. Até porque tem muito a ver com a relação que Jesus dá das parábolas, o significado das parábolas, porque Jesus falou para os discípulos, explicou para os discípulos as parábolas e as pessoas não. Tem muito a ver com isso. Então, Marcos capítulo 4, verso 21 até o 25 e Lucas capítulo 8, a partir do verso 16 até o 18 também. Eu vou ler Marcos 4, 21, é o texto base da minha pregação. O texto de Lucas ficará somente para referências na hora da mensagem. Marcos 4, 21, diz-lhe mais Jesus, diz-lhe mais, Jesus está acrescentando aquilo que ele falou. Será que a candeia deve ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo da cama? Não deve ser colocada no velador? Porque nada está encoberto que não seja para ser manifesto, e nada foi escondido senão para vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Também lhes disse, dai atenção ao que ouvis, com a medida com que medis, também vos medirão, e ainda vos acrescentarão, pois ao que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Embora Marcos mostre assim, disse mais, como se fossem duas coisas diferentes, Lucas vai mostrar como se fosse uma coisa só. E enquanto em Marcos são perguntas, em Lucas são afirmações. Em Marcos pergunta, será que a candeia deve ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo da cama? Não deve ser colocada no velador? Lucas o coloca como uma afirmação. Ninguém acende uma candeia e a cobre com uma vasilha, nem a põe debaixo da cama, mas a coloca no velador para que os que entram vejam a luz. É o único acréscimo fora do padrão em Lucas. Na verdade, é a mesma coisa, somente o sentido muda um pouco. Mas vamos lá, gente. Vamos ver. Ele lembra um pouco a história da luz do mundo, mas na verdade o ponto aqui é outro. Ele usa uma referência muito parecida, mas para dar outro princípio. Vamos lá, então, em Marcos, então nós vemos que uma candeia é posta para iluminar no ponto mais alto da casa. Não sei se você já viu as candeias próprias do Oriente Médio, são como aquelas dos filmes dos magos, aquela coisa das Mil e Uma Noites, é bem nesse estilo. Ela dá uma luz tênue, porém suficiente para iluminar. E Jesus vai mostrar que essa candeia tem como propósito iluminar, mas para que seja mais efetiva, ela tem que estar no ponto mais alto da casa. Lucas acrescenta que essa luz deve se tornar visível a todos. Não pode ficar encoberta. Diferente das nossas luminárias, que nós cobrimos as lâmpadas, naquela época a candeia precisava ficar bem exposta para irradiar a máxima luz a todos. E era importante iluminar. Por quê? Porque a candeia tem que ficar visível e não sumir ou desaparecer. A luz deve irradiar livremente da fonte da luz, mantendo a chama acesa. Se esconder a candeia, a luz não cumprirá sua missão. E ali então Jesus vai mostrar sobre que não tem coisa encoberta, que não seja para ser manifesto e nada foi escondido se não for para vir à luz. Parece aquele texto que Jesus vai falar mais na frente sobre aquilo que ouvimos no segredo, que deve ser falado no público. Mas neste caso, Jesus vai falar o seguinte, dai atenção ao que ouvis. Jesus está mostrando nesta parábola sobre a questão de ouvir com cuidado. Lembrando o ensino de Jesus sobre as parábolas, os discípulos eram bem-aventurados por ouvir dele suas palavras. Isso que eu falei na pregação passada. Aqui ele mostra que cada um de nós será cobrado também por aquilo que ouve. Volta à questão da medida com que medis, serão medidos. Volta ao assunto de que aquele que está na parábola, não, está no Sermão do Monte. Então, essa medida será de acordo com aquilo que temos ouvido. Para as pessoas que não faziam parte dos discípulos, eles seriam cobrados de acordo com as parábolas e o entendimento deles. Mas para os discípulos seria maior, porque eles não somente ouviram as parábolas, mas também a interpretação. Agora, imagine então onde nós ficamos, que nós temos
as parábolas, a interpretação e a aplicação em todo o Novo Testamento. Nós ficamos numa situação ainda mais comprometida do que os apóstolos. E aí por quê? Porque Jesus, a luz do mundo, se manifesta a todos e se torna conhecido e as suas palavras ressoam por toda a terra. E de acordo com o que cada um de nós ouviu de Cristo, será julgado e será ainda acrescentado algo a mais. Pode ser, de acordo com Tiago, a aplicação daquilo que temos ouvido? É possível e faz sentido também. A parábola, então, fala sobre a importância de ouvir Jesus, de atentar nossos ouvidos à palavra de Cristo. Assim como a candeia ilumina e esta manifesta a todos sua luz e calor, sendo impossível não prestar atenção à sua presença, assim nas palavras que o próprio Cristo falava, uma vez ouvidas, nos tornam responsáveis pelas nossas decisões e ações posteriores. Nós seremos julgados na medida daquilo que ouvimos, entendemos e aplicamos. Jesus não escondeu nada. Ele falou tudo, embora de maneiras diferentes. Para uns, parábolas. A outros, o significado. Mas sem importar o conteúdo, aquilo que ele falou para esse grupo de pessoas é suficiente para julgá-los. Lembre do propósito das parábolas. Os textos de Isaías e dos Salmos também vão falar sobre isso. As parábolas também têm um jeito condenatório. E isso também deve ser algo para pensar. As parábolas foram dadas para julgar as pessoas. Por quê? Porque Deus é quem quer endurecer, endurece. E é quem quer, então, abre o coração. E é uma coisa interessante, porque nós temos que ver o agir de Deus em tudo isto. Por isso que a cobrança será maior para aquele que tem ouvido mais. O verso 25 fala: ao que tem, mais lhe será dado. Mas ao que não tem, até o que não tem, lhe será tirado. Já é a segunda vez nas parábolas do reino que Jesus usa esse jargão. E os discípulos não deveriam ter ficado muito felizes assim, com essa parte. Porque eles ouviram mais do Senhor, deixaram tudo por Ele, moravam com Ele, comiam com Ele, faziam tudo. Eles eram bem-aventurados porque ouviram tudo claramente. Agora Jesus fala, há uma cobrança por isso. Por quê? Porque o investimento na vida dos discípulos foi maior. E mais do que criar medo, era uma maneira de criar responsabilidade. Era uma maneira que os discípulos entendessem que todo o ensino de Cristo não devia ficar somente para eles. Não era uma questão de dizer, nós somos os privilegiados, como o povo de Israel chegou a pensar quando receberam a lei, de que eles eram o povo de Deus e mais ninguém. O propósito da lei, vamos para a lei, era que todas as nações, olhando o comportamento da nação de Israel, fossem até Israel para conhecer Deus. Israel não entendeu isso. E olha que na lei está bem explícito isso. Mas eles não quiseram atentar à sua missão missionária também. Então Jesus vai mostrar para eles que também este privilégio de ouvir a sua voz, de participar com Ele, de comer na mesa do Senhor, também tem uma responsabilidade. Por quê? Porque o investimento dado pelo Senhor a seus discípulos não foi um investimento à toa. Tinha uma função, foi intencional. Jesus usou seus discípulos, aliás, Jesus investiu nos seus discípulos de uma maneira intencional, buscando nos discípulos a multiplicação da multiforme graça de Deus, buscando nos discípulos a multiplicação da mensagem do Evangelho, para que outros, através da pregação dos apóstolos, pudessem crer também. Isso também acontece conosco. Nós lemos as Escrituras, nós ouvimos pregações, nós participamos, fazemos estudos, nós seremos cobrados por aquilo que ouvimos e por aquilo que sabemos. Inclusive, nós seremos cobrados por aquilo que ouvimos e entendemos errado, é claro. Porém, é claro, Jesus vai falar, os que mais são cobrados, mais vão receber. Aquele que tem mais, receberá ainda mais. E isso é interessante, porque Jesus vai falar do princípio multiplicador desta graça. É a parábola do semeador. Aquela semente que caiu em boa terra, ela multiplica e dá fruto. Jesus está mostrando, aquele que tem, lhe será dado. Que mais será? Mais poder, mais capacidade do Espírito, mais da sua graça, um entendimento maior para ser um testemunho ainda mais fiel e que possa abranger, inclusive, um número maior de pessoas.
Lembre o princípio da Bíblia. Aquele que é fiel no pouco, será fiel no muito. Aquilo que nós temos recebido do Senhor na sua mão, o Evangelho eterno da graça de Deus, mas ao mesmo tempo a fidelidade no serviço, naquilo que o Senhor nos coloca, nas responsabilidades que Ele nos dá. Se formos fiéis, Ele então nos abençoa com mais responsabilidade, sim, mas uma alegria maior na hora de servir. Não tem coisa melhor do que servir a Deus com alegria, de fazer aquilo que tínhamos que fazer com grande alegria. É um privilégio hoje estar aqui numa igreja, pastorear e tudo, mas para mim é a mesma alegria que eu tinha quando era adolescente, de pegar um ônibus na rodoviária da minha cidade, andar 1 hora de ônibus para dar aula de escola bíblica, numa congregação da nossa igreja, lá num povoado pequeno, um pouco menor que aqui que Bicas, uma cidade, um povoado bem singelo, assim na minha cidade, uma congregação que a igreja estava revitalizando e que eu fui professor de escola bíblica por 2 anos. Eu era um adolescente, para mim era o maior dos privilégios, sentar naquele ônibus, esperar a chegada lá, ir participar da escola bíblica, do culto, e esperar mais meia hora, 40 minutos o ônibus, para retornar a casa umas 2 horas da tarde, quando já todo mundo tinha almoçado, mas para mim era um privilégio muito grande fazer isso. Hoje, o privilégio é o mesmo, a responsabilidade é maior, mas a alegria é a mesma. Então, por quê? Porque aquele que tem lhe será dado. Sempre que for fiel, Deus vai te dar mais. Mas juntamente com a responsabilidade vem a alegria de servir. Você servirá a Deus com alegria, se sentirá o maior prazer, não será uma coisa pesada, não será uma coisa difícil, não será um fardo, será um privilégio. Isso que Jesus está mostrando para os discípulos. Nós teremos mais. Então, nós seremos medidos, julgados, de acordo com o que sabemos, e nos será também acrescentado. Não tenhamos medo. Nós temos que pregar o Evangelho de Cristo com propriedade, com o poder que Deus nos dá. Nesse poder de Cristo para testemunhar. Jesus falou em Atos capítulo 1, verso 8, recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo e me sereis testemunhas. O poder do Espírito vem para que nós sejamos testemunhas fiéis da palavra de Deus, fiéis de Cristo, para viver a palavra com um coração sincero, para nos aproximar de Deus, para receber graça oportuna. Mas isso acontece quando o nosso entendimento é, nós temos recebido do Senhor de graça, nós de graça também damos aos outros. Nós temos recebido a vida eterna de Cristo, então nós vamos compartilhar essa vida eterna aos outros. O entendimento da graça, o entendimento da obra de Cristo na cruz, aquilo que nós vemos, é maravilhoso. Quando nós internalizamos a vida de Cristo, aquilo que Ele fez, o investimento que o Senhor fez com os apóstolos, o investimento que os apóstolos fizeram a escrever o Novo Testamento, o investimento de vidas que fez que o Evangelho chegasse até nós, e o investimento de outros para que nós possamos crescer e sermos discipulados, nós podemos pensar no privilégio que também nós temos recebido para fazer a mesma coisa. Como igreja somos chamados a multiplicar. Nós temos recebido muito da mão do Senhor. É o nosso papel também atentar para aquilo que o Senhor nos fala e viver aquilo. E sermos, como Pedro fala, luminares no mundo. Irradiar a luz de Cristo às pessoas. A parábola da candeia enfatiza o ouvir Jesus, o ouvir para praticar. Então vamos com Tiago, capítulo 1, verso 22, quando Tiago fala, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Quem ouve e não pratica, se engana a si mesmo. Quem ouve e pratica, vive a verdade do Evangelho. O nosso chamado é ouvir, o nosso chamado é viver. Ouvir e viver. Essa é a realidade da nossa vida como cristãos. Nós ouvimos o Evangelho, nós lemos o Evangelho, mas ao mesmo tempo somos chamados a ter uma vida que seja concomitante com aquilo que dizemos que cremos. E ali nós receberemos de Deus, da sua graça, do seu Espírito para continuar esta caminhada. Enquanto nós mantivermos um coração endurecido,
nós não veremos a glória e a graça de Cristo. Mas quando o nosso coração se sensibiliza, quando abrimos nossa vida e nossa alma e permitimos que o Espírito de Deus entre no nosso ser, purificando nossa vida através das Escrituras, nós podemos entender o privilégio que nós temos como filhos de Deus e, ao mesmo tempo, a necessidade de levar este Evangelho a outras pessoas. Jesus enfatiza muito o ouvir e fazer, porque sabe que precisamos sempre de incentivo. Não nos cansemos de ouvir nem praticar as palavras de Jesus. Nós vamos ter mais uma parábola de semente, mais uma. Também está em Marcos. Seguimos em Marcos capítulo 4 nas parábolas do reino, porque Jesus vai falar que também o reino de Deus é semelhante a isso. Mas essa é a próxima mensagem. Vamos orar então para que o nosso coração se torne aberto para ouvir e obedecer a palavra de Cristo. E amigos, se está me ouvindo nesta hora, abra seu coração a Jesus. Não tem coisa melhor do que termos os nossos pecados perdoados pelo Filho de Deus. Ele morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Ele morreu na cruz para levar a nossa condenação. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ter a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Mas para isso precisamos o arrependimento dos nossos pecados e crer em Cristo, assim como as Escrituras falam. A Bíblia fala que nós temos que nos arrepender e crer no Evangelho. Viver a vida de Cristo, ela somente se torna possível quando o nosso coração está em paz com Deus. E o nosso coração está em paz com Deus quando os nossos pecados são perdoados por Ele. O chamado ao arrependimento para entrar nesta vida gloriosa do Evangelho de Cristo. Oremos então. Senhor, muito obrigado nesta hora pela Tua graça. Pela Tua graça, o Teu amor, ó Deus, que por esse amor tão maravilhoso e por essa graça preciosa nós estamos aqui. Eu oro, Deus, para que nós possamos ouvir cada dia a Tua voz, atentar para as Tuas palavras, que também nós possamos viver de acordo com ela. Nos dá a Tua graça, ó Deus, para que possamos, por meio do Teu Espírito, viver a experiência maravilhosa de andar como filhos de Deus. Nos ajuda, Deus, a cada dia, a que possamos manifestar esta vida de Cristo aos outros. Usa nossas vidas como instrumentos da Tua glória. Nós bendizemos o Teu nome e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Isto foi mais uma mensagem da série das Parábolas do Reino. Até a próxima.